Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que Tua providência divina coloca à nossa disposição. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade à leitura que estamos fazendo e ao estudo que estamos fazendo dos capítulos 2 e 3 da Gênese, que tratam de duas questões muito importantes. O capítulo 2, Deus, sua natureza, sua origem, sua eternidade, e no capítulo 3, a presença, a existência do bem e do mal, e suas diferenças e o que há de previdente nessa existência. Nós estamos tratando já no item 11 e 12, nós tratamos na nossa última palestra sobre as questões que envolvem as diferenças em relação ao instinto e à inteligência. E procuramos deixar claro que há, obviamente, uma gradação, A natureza, ela não dá saltos, e desde o instinto mais primitivo, mais básico, aquele que está nas plantas buscando a luz do sol e os nutrientes pelas suas raízes, até o instinto mais rebuscado, que quase nos confunde com a inteligência em certos mamíferos, que tem comportamentos que nós consideramos até astutos e repetições que nós consideramos até inteligentes, mas que ainda não são a inteligência como nós a compreendemos. E só para deixar essa diferença clara, nós vamos reler a definição de instinto que está no item 11 e a definição de inteligência que está no item 12, apresentando também a diferenciação entre os dois que aparece no item 12. Então, no item 11, ele diz o seguinte: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então, os atos instintivos são espontâneos e involuntários e têm sempre em vista a conservação e preservação da vida, a manutenção da espécie, a busca por alimento, por abrigo, por proteção. São atos instintivos e sempre são espontâneos. Se você sente frio, se o animal sente frio, ele vai naturalmente buscar uma proteção para o calor. Se ele sente fome, vai naturalmente buscar um alimento, e assim sucessivamente. Na definição de inteligência que está no item 12, ele diz o seguinte: todo ato maquinal é instintivo, aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. Então, o que fica claro para a gente? Que
Quando você tem a palavra-chave aqui é deliberação, né? Ou seja, a utilização de algum tipo de arbítrio, né? Aí ele denota a inteligência. Quando você age pura e simplesmente sem um arbítrio, sem fazer uma reflexão, quando ele fala de combinação, ele está falando de você pesar os prós e contras daquele ato que você vai realizar e decidir. E às vezes essa decisão ela é contra um instinto, né? Então você está com fome, né? Mas você delibera que não vai tirar de outra pessoa à força o alimento para se alimentar. Então essa ação de deliberação, que muitas vezes é até contrária ao nosso instinto, ele tem essa deliberação e inteligência. Quando você se atira num ato de coragem para salvar a vida de alguém, mesmo que colocando a sua própria vida em risco, você está indo contra um instinto de preservação da vida. Mas essa ação, ela delibera uma premeditação, uma combinação, uma reflexão, uma análise rápida do que está acontecendo ao redor para que você haja da forma mais segura e correta para que aquilo aconteça. E ele abre uma questão, né, de que o instinto é um guia seguro, que jamais se engana, né? Então, o que isso quer dizer? É que o instinto, quando você está com fome, o instinto é de saciar a fome. Quando você vai construir uma habitação, o instinto te guia na construção daquela habitação. Então, você não se engana. Só que ele é repetitivo. Então, por exemplo, formigueiro vai ser sempre formigueiro, cupinzeiro vai ser sempre cupinzeiro, a construção de represas pelos castores vai ser sempre daquele estilo, daquela forma, né? A construção de uma colmeia pelas abelhas vai ser sempre daquele estilo, daquela forma. Então, isso caracteriza um instinto. Quando o ser humano vai fazer a construção do seu ambiente, do seu habitat, da sua casa, ele não faz exatamente assim, mas ele considera, por exemplo, que tipo de material que ele vai precisar, ou que tipo de material ele tem à disposição. Então, às vezes, ele delibera, eu não tenho tijolos, mas eu tenho galhos, ou eu tenho lonas. Então, em função daquilo que tem disponível, você decide o tipo de construção que você vai criar. Nesse sentido, a inteligência. Se um castor não tiver na represa, se o castor não tiver o rio, os galhos e a argila para construir a represa dele, ele não vai construir a partir. Se você der tijolos para ele não vai construir a partir de tijolos. Percebe o que é que ele está denotando como deliberação e como raciocínio e como escolha da forma como você vai fazer as coisas, e é isso que dá a característica da inteligência. Como o instinto ele diz que é um guia seguro, por que ele nunca se engana? Porque ele sempre se utiliza das mesmas coisas, ele sempre age da mesma forma. Se você olhar um felino caçando a sua presa hoje e pesquisar e buscar como é que esse felino caçava há 100, 200, 300, 400 anos atrás, a técnica de caça é a mesma, ela não evolui. Ela usa os mesmos princípios, o mesmo tipo de artimanha, a mesma maneira característica, o mesmo modo operantes para fazer as mesmas coisas, né? Não é da mesma forma como a inteligência. Só que, por vezes, a inteligência está sujeita a erros. E é por isso que ela, quanto mais atrasada estiver a inteligência, mais sujeita a erros ela está. E é nesse sentido que, a partir de ser a utilização do livre-arbítrio, a inteligência pode nos levar a cometer atos que não são a melhor solução para aquilo que a gente quer fazer. Então, o animal, ele dificilmente ele consome
algo que lhe seja, por exemplo, venenoso, né? Algo que seja perigoso para ele normalmente se afasta. A gente se deixa, vamos dizer assim, enganar pelas aparências e julgando, por exemplo, estar tomando uma água que é pura e vai nos saciar a sede, podemos estar tomando uma água com algum tipo de contaminação e acabar tendo algum problema. É nesse sentido que ele diz que a inteligência pode vir a nos fazer cometer o erro, enquanto que o instinto não. Só que a inteligência é livre. Ela não está algemada a um processo que se arrasta por séculos, por milênios. Se a gente voltar milênios atrás e procurar como que as abelhas construíam a sua colmeia, elas construíam exatamente do mesmo jeito. Como que os formigueiros eram construídos pelas formigas, eles eram construídos do mesmo jeito e assim sucessivamente, né? Já, né, como a inteligência ela é livre, né? Então a forma, por exemplo, como os romanos e os egípcios construíam as suas casas e as suas residências não é mais utilizada hoje. Houve progresso, evolução e modificação desses métodos de construção e a gente busca cada vez mais conforto, segurança e praticidade, né? Então, se no passado os vulcões, os terremotos eram para nós incontroláveis, hoje as nossas construções têm estruturas específicas, desenhadas e desenvolvidas para suportar essas movimentações da natureza. Então é nesse sentido que eu posso cometer erros utilizando a minha inteligência, mas a minha inteligência é livre, ela não está algemada a uma pré-determinação, a uma predisposição característica de milênios, né? Ela está sempre evoluindo e se ajustando. Nesse sentido é que ele quer dizer que a inteligência é livre. Continuando a leitura agora no item 13, né? Então, já que a gente fez essa reflexão sobre o que a gente já leu nos itens 11 e 12, sigamos a leitura no item 13. Segundo um outro sistema, então agora ele está falando de uma outra forma, de uma outra maneira de ver instinto e inteligência. Então, segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, chegado a um certo grau de desenvolvimento, que no início não teria senão as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se for assim, no homem inteligente que perde a razão e não mais é guiado senão pelo instinto, a inteligência retornaria ao seu estado primitivo e, quando recobrasse a razão, o instinto tornar-se-ia inteligente e assim alternativamente a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, a inteligência e o instinto com frequência se mostram simultaneamente no mesmo ato. No andar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem coloca um pé diante do outro maquinalmente, sem nisso pensar. Mas, quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levantar o pé ou desviar para evitar um obstáculo, há cálculo, combinação, ele age de propósito deliberado. O impulso involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é ato inteligente. O animal carnívoro é levado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e varia segundo as circunstâncias para apanhar a sua presa e a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. Perceberam a diferença? Né? Então, essa compreensão de que por exemplo, o animal lá, o felino, está caçando. E aí ele vai se atirar, por exemplo, num rio para conseguir alcançar a sua presa. No ato de se atirar ao rio, ele refreia, ele repensa a estratégia, ele muda de planejamento se
o barulho da água for assustar a presa, se a água demonstrar algum tipo de perigo, se ele, por exemplo, é um felino que não sabe nadar muito bem, então ele vai dar a volta, né? Essa ação, ela demonstra algo, um passo de inteligência, mas ainda não é a inteligência contínua, ainda não é o raciocínio contínuo e lógico. Ele se presta, ele se ajusta àquele momento e àquela situação. Mas, num novo momento, numa nova situação, talvez esse animal se lembre disso, talvez ele não se lembre. E é essa intermitência, essa não continuidade é que demonstra que não é essa inteligência contínua da qual a gente está falando no ser humano. Quando ele trata do ser humano, aí ele está falando de uma outra situação. Quando a gente perde o nosso controle, quando a gente tem um acesso de raiva ou de fúria, né, e se deixa levar por essa violência instintiva, né, naquele instante, naquele momento, naquele espaço de tempo, vamos chamar assim, a gente é guiado pelo instinto, pela revolta, pela ação instintiva de agressividade, por exemplo, mas não pela racionalidade. A gente não pensa nas consequências, porque se a gente pensasse nas consequências, a gente não teria aquele ato. Passado aquele acesso de fúria, o ser volta a ter noção do que foi feito e pode analisar e falar: nossa, quantas consequências terríveis eu vou ter a partir desse ato. E pode até ter medo dessas consequências e fugir da cena onde ele teve aquele ato instintivo. Então, se houvesse essa alternância de poder entre o instinto e a razão, a gente não evoluiria, porque estaríamos retrogradando para a situação instintiva e retomando a situação de inteligência. O que acontece são esses lapsos de que quanto mais próximos da ação instintiva, quanto mais primitivos, quanto menos esclarecidos, quanto menor a nossa inteligência cognitiva, a nossa capacidade de raciocínio, quanto menor a gente tem a inteligência desenvolvida e a moral desenvolvida, mais próximos do instinto a gente está. Quanto mais a gente se deixa levar por esses atos de total não pensamento, de total entrega à nossa raiva, ao nosso rancor, a gente deixa as coisas agirem e age de forma impensada, mais próximos do instinto a gente está. Quanto mais a gente consegue controlar esses impulsos, então quanto mais a gente consegue controlar a raiva, quanto mais a gente consegue controlar o comportamento agressivo, quanto mais a gente consegue controlar as palavras agressivas, mais próximos da inteligência e da moral a gente está. Então nós vamos gradativamente caminhando para uma inteligência cada vez mais apurada, que vai nos revelando uma moral também cada vez mais apurada, de forma que essa moralidade passa a ter controle sobre a nossa inteligência e sobre os nossos atos. E é em função desse controle que a gente evolui. Então não existe isso de, eu fui dominado pelo instinto. Não, você se deixou dominar. A inteligência é mais potente, ela tem mais força do que o instinto, na medida em que essa inteligência se esclarece, na medida em que essa inteligência evolui, na medida em que essa inteligência busca novos conhecimentos, ela compreende melhor as ações de Deus na nossa vida e desenvolve melhor as nossas ações morais em relação aos nossos semelhantes. É inteligente quando você pensa que fazendo o bem você terá como resultado o bem na sua própria vida. Essa é uma decisão inteligente, ela não é uma decisão instintiva. E é por isso que esse tema está relacionado a esse contexto que nós estamos estudando. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.